O dinheiro sempre foi uma preocupação para as pessoas, e quando precisam dele, mas não o têm, algumas pessoas podem recorrer a meios sobrenaturais para sobreviver. Matagot. Algumas pessoas têm a sorte de trabalhar com um monstro que simplesmente traz dinheiro extra. Na França, um fluxo constante de dinheiro pode ser ganho se você tiver a sorte de fechar um acordo ou contrato com um Matagot. Este espírito animal pode ser uma vaca, uma raposa ou um rato, mas na maioria das vezes assume a forma de um gato preto. Disse que os Matagots trazem uma moeda ao seu parceiro humano todos os dias, presumindo, é claro, que o parceiro humano cumpra sua parte no acordo, que muitas vezes inclui alimentar o espírito com as primeiras mordidas de comida em cada refeição. Mas tenha cuidado, pois se o parceiro humano quebrar o acordo, a punição que pode ser imposta a ele pelos Matagot pode ser terrível e mortal. O Matagot deve ser liberado do acordo ou passado para outra pessoa antes que o parceiro humano morra. Caso contrário, o parceiro permanecerá em agonia por um período de tempo desconhecido antes de finalmente falecer. Zashiki Varashi. Outra maneira de tentar amenizar as questões financeiras pode ser procurar uma casa no Japão que seja ocupada por um espírito infantil conhecido como Zashiki Varashi. Esses espíritos podem trazer riqueza e prosperidade às pessoas que vivem nas casas que ocupam, desde que sejam tratados com bondade e respeito. Bem, desde que essas pessoas também possam suportar o equivalente a uma pequena assombração. Disse que um Zashiki Varashi só é visível para os ocupantes das casas em que estão e, mesmo assim, é muito raro que sejam realmente vistos. Quando vistos, na maioria das vezes parecem crianças com roupas japonesas antigas e de estilo tradicional. Normalmente, a presença desses seres é sinalizada por ruídos de risadas e brincadeiras ou pegadas rastreadas através de cinzas ou sujeira no chão, isto é, se você tiver um espírito bem comportado. Às vezes, os Zashiki Varashi são rudes e agressivos, mas mesmo esse tipo de encrenqueiro traz fortuna para a casa em que moram enquanto permanecerem. Porém, tenha cuidado. Há muitas histórias de pessoas que insultaram ou até machucaram fisicamente os Zashiki Varashi em suas casas, apenas para que o espírito os atacasse. Quando isso acontece, famílias inteiras morrem devido ao infortúnio resultante que imediatamente substitui a sorte e a abundância que a família já teve. Toyol. Embora algumas pessoas que precisam de dinheiro estejam dispostas a roubá-lo, muito poucas querem ser punidas por fazê-lo. Portanto, algumas pessoas empreendedoras simplesmente pegam um monstro para roubar por elas. Um desses monstros é o Toyol, uma espécie de zumbi da Malásia. Para fazer um brinquedo, comece com uma criança morta e depois use um pouco de magia negra para ressuscitá-la e transformá-la em uma espécie de ajudante. Um Toyol realizará qualquer coisa que seu mestre mandar, desde roubo até assassinato. Não é de surpreender que os Toyol pareçam crianças pouco saudáveis, eles podem ter uma aparência ressecada e agora são frequentemente retratados como tendo a pele verde. Essas criaturas são pouco inteligentes e independentes, por isso podem seguir ordens muito bem e geralmente são muito leais aos seus criadores. Os Toyols, no entanto, apesar de serem fisicamente parecidos com crianças, literalmente não brincam bem com crianças e se tornarão ativamente violentos tanto para a criança quanto para o dono se uma criança vier morar na mesma casa. A propósito, caso você não queira desenterrar uma criança morta e brincar com magia negra, você sempre pode tentar herdar o controle de um Toyol de alguém que já o tenha quando morrer. Mas primeiro você precisa conhecer alguém com uma ferramenta. Inscreva-se.